A vitória do crente, ela está preparada, guardada em mãos seguras. E só nós somos capazes de adquirir essa vitória ou não. Tudo depende de nós, da nossa obediência, da nossa fidelidade a Deus. E hoje a mensagem que eu trago para você que está nos ouvindo, onde quer que esteja, se encontra em Jeremias, capítulo 1, o versículo 4, que Deus fala para mim e para você nessa noite. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu a Senhor, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te envie, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Eu quero dizer para a igreja nessa noite que se Deus te mandar sentar onde não tiver nem cadeira, senta, porque Ele se responsabiliza. O Senhor, Ele tem cuidado de cada um de nós. O Senhor fala para mim e para você nessa noite que Ele tem visto as tuas, as minhas e as nossas aflições. A nossa vitória, ela está preparada, guardada e segura na mão do Senhor. E só eu e você, se persistirmos, se resistirmos às ciladas do inimigo até o fim, a Bíblia me diz que nós iremos ter a coroa da vida. Talvez o Senhor fale nesse momento com alguém que passa por uma situação difícil, que acha que tudo está no fim, mas o Senhor fala para ti nessa noite que Ele te conhece. Ele sabe das tuas dores, Ele sabe da tua amargura, Ele sabe do que tu passa, e Ele contempla a tua situação. E a vitória tua, ela está preparada nas mãos do Senhor. Só confia, só guarda as leis do Senhor. Aquilo que o Senhor pedir para tu fazer, faz com amor, com zelo. Não temas, que o Senhor é contigo em qualquer situação da tua vida. Pois nós temos um Deus que cuida de mim e que cuida de você. Nós temos um Deus que zela daqueles que buscam verdadeiramente o Evangelho. Não fique triste se porventura no templo do Senhor estiver vazio, prega só a palavra. Faz aquilo que o Senhor pede que tu os faça. Porque muitas das vezes não tem irmãos junto com nós, congregando mais nas redes sociais, pessoas se convertem por intermédio da nossa voz, por intermédio daquilo que nós falamos. Pessoas são muitas vezes curadas, pessoas muitas vezes são libertadas, pessoas muitas vezes escutam uma palavra de um humilde pregador e a vida dele muda. Prega o Evangelho, porque nós temos a possibilidade de expandir a nossa voz, de mandar o nosso Evangelho para os quatro cantos do mundo, de pregar o Evangelho. A Bíblia diz que quando esse Evangelho for pregado em todas as nações, então o Senhor virá nos buscar, e nós teremos feito a nossa parte. Eu sinto a presença do Senhor no simples lugar que nós habitamos, nas palavras sinceras que nós falamos, naquilo que nós buscamos, na resistência muitas vezes do pecado. E o Senhor, Ele se agrada de quem com sinceridade faz a sua obra, independentemente da situação. O Senhor quer que tu faça a obra, que nós façamos a obra. Outrora eu vi um vídeo no aplicativo
de uma mulher cantando e só tinha aquela mulher e o seu marido filmando e ajudando ela a cantar. E a igrejinha, eu lembrei dessa, a igrejinha comprida como essa, não tinha ninguém, só tinha eles dois, mas ele com um sorriso estampado no rosto, porque ele estava fazendo a obra do Senhor. Nós temos que fazer a obra do Senhor com um sorriso no rosto, porque nós estamos com o Espírito Santo do Senhor levando o Evangelho assim como Noé levava o Evangelho. Ou vocês acham que Noé tinha multidões o seguindo? Não tinha. Noé pregava o Evangelho, as pessoas zombavam, dizia que ele não era, falava dele, chamava ele de muitas vezes de mentiroso. A Bíblia não cita isso, mas pelas expressões dava para entender. Mas ele pregava o Evangelho e ele foi salvo, ele e a sua família. Então que nós hoje possamos levar esse Evangelho, pregar essa palavra e ser salvo, nós, a nossa família. As portas estão abertas, a salvação é de graça. Vem quem quer, ninguém força, mas vai chegar um dia que eu e você vamos bater nas portas e não mais vamos encontrar a voz daqueles mais simples pregador do Evangelho, o mais pequeno, aquele que muitas vezes nós olhamos e dizemos: não vou para a igreja ouvir ele pregar. Um dia vai chegar o dia certo que você vai querer ouvir esse irmão pregar. Muitas vezes nós só buscamos o Senhor na dor. O pastor Edésio, ele falava uma palavra que eu concordo com ele: na dor é que nós buscamos, na dor é que nós clamamos. Muitas vezes você deixa para vir na igreja, na casa do Senhor, quando você está coberto pelas ciladas do inimigo, com enfermidade, aí você busca. Não deixe para vir para a casa do Senhor na aflição. Venha na abundância, venha no amor, venha buscar a Deus enquanto se acha. Esse mundo nada tem mais para nos oferecer. Esse mundo chega ao fim. Guerra, fome, peste. O livro de Apocalipse confirma, afirma e revela a cada dia a breve vinda do Senhor a esse mundo, a esse velho sistema. A fé de muitos esfriando. O amor que o irmão Marcos pregou outrora aqui, a gente em casa às vezes não encontra. Esse tão falado amor que Deus disse que nós deveríamos ter uns com os outros, amar uns aos outros, e primeiro amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo resume os 10 mandamentos. Se você for juntar, vai dar exatamente os 10. Porque quando você ama a Deus, você não ama a idolatria, você não cultua deuses falsos, você não olha para a imagem de santo, você só olha para a imagem do Deus verdadeiro, do Deus que cura, do Deus que deu a sua vida, Filho de Deus que deu a sua vida em favor de mim e de você. Esse é os 10 mandamentos. E quando você ama o próximo, você não deseja o mal a ele, você não deseja as coisas do próximo, você ama o próximo, você não dá a punhalada pelas costas. Ou seja, amor ao próximo é bem mais do que uma simples palavra no púlpito de uma igreja. Amor ao próximo é lá fora. Quando você muitas vezes vê um necessitado, passando necessidade, você vai lá e faz. Outrora eu parei na frente de um templo, com muita precisão, na época. E esse pregador do Evangelho estava pregando que a fé sem obra era morta. E eu não tinha nada na minha casa. Na próxima vez desse pregador, disse: Deus está falando comigo, ele vai me ajudar. Bati na porta. Quando saíram aqueles irmãos, tudo indo, irmão Marcos, eu falei. Ele olhou para mim e disse: você falou com a pessoa errada. Eu disse: é possível. Falei com a pessoa errada. Amor, meu irmão, não é só pregar. Amor é atitude. Amor é atitude. Há muitos feridos, eu estava ouvindo um hino hoje. Há muitos feridos em busca de ajuda. E nós hoje temos muitas vezes condições de ajudar o próximo, mas não fazemos. Que nessa noite eu deixo essa mensagem para onde quer que você esteja me ouvindo. Amor não é só palavras, amor é ação, amor é atitude. No momento que eu e você verdadeiramente nós amamos a Deus, nós respeitamos as suas leis, tudo que Ele deixou escrito. Quando verdadeiramente nós amamos ao próximo, nós respeitamos o próximo, nós procuramos entender o próximo, e que o Senhor nos dê o perdão dos nossos pecados por intermédio do sacrifício de Jesus, e que o Senhor nos ajude na caminhada, pois nós sabemos que muitas vezes o inimigo coloca pratos
para nos induzir a sair dos caminhos do Senhor. O inimigo muitas vezes coloca coisas na nossa mente que, se você não vigiar, você sai dos caminhos do Senhor. De onde tu saiu, de onde eu saí, muitas vezes o inimigo olha para mim e para você e diz: volta para lá que lá é bom. O que é que tu estás fazendo ali? É inútil. Você acha que o inimigo, muitas vezes, no meio da mente de um crente com essas atitudes, ele fez isso com Pedro. Ou esquecer do que o inimigo queria fazer com Pedro. Jesus disse: ainda hoje o inimigo quis te tragar. Eu não permiti para que tua fé não esmoreça. Mas Pedro naquele momento não estava preparado. Mas outrora o inimigo tentou Pedro, ele estava preparado e não renunciou à sua fé. Muitas vezes o inimigo tenta contra a nossa vida. Deus não permite, porque Deus sabe que você naquele momento não está preparado para aquela situação. Mas vai chegar o momento que você dá a sua vida por amor ao Evangelho, porque aí você está preparado. O Senhor não permite a prova sem que você seja capaz de resistir. Se você passa por uma situação hoje, é porque o Senhor, Ele sabe que amanhã ou depois daquela prova, o nome dele vai ser glorificado. É porque Ele sabe que você é capaz de resistir à prova. Aleluia. O Senhor, Ele só permitiu a prova a Jó, porque Ele conhecia a fé de Jó, Ele sabia do certo de Jó era. O Senhor só permite uma situação na minha e na tua vida, porque Ele sabe o tipo de servo que você é. Ele sabe o tipo de servo, a fé que você tem. Ele sabe que você vai resistir. Muitas vezes eu olhei para mim mesmo. Eu olhei para a cara do inimigo na minha frente e disse: se for para mim obter algo na vida, for fazendo aliança com o inimigo, deixa eu debaixo da ponte, sem nada, passando fome. Naquele momento eu estava com fé. E eu cheguei exatamente a quase essa situação. Só, irmão Marcos, que naquele momento eu estava com fé, mas na prova eu transgredi, infelizmente. Mas tive tempo, tive vida, e o Senhor me levantou. E hoje eu estou aqui pregando o Evangelho. Eu deixo essa mensagem para a igreja e para quem está nos ouvindo. Se você passa por uma situação adversa na vida, é porque o Senhor, Ele conhece a tua fé, Ele sabe que você é capaz de suportar aquela prova, e o nome dele vai ser glorificado. Meus irmãos, o inimigo, ele sempre vai caçar em mim e em você um motivo para te acusar. Jó, ele fazia tudo direitinho. O próprio Deus disse ao inimigo: tem visto meu servo Jó? Homem ímpio, reto, que se desvia do mal? Ele é, pela boca de Deus, o próprio Deus afirma isso. Mas o inimigo ainda tentou a Jó, caçando algo para fazer com que Deus achasse que Jó, como eu posso dizer, que Jó fazia aquilo com interesse. Por mais que você seja uma pessoa que busca o Evangelho, o inimigo sempre vai tentar achar em você uma situação para desmotivar a tua fé. Mas não dê ouvido à voz do inimigo, que ele é mentiroso. Ele é sagaz, ele é mentiroso. Muitas vezes o inimigo quer te desmotivar com coisas que não convêm. Não desiste da caminhada. Ele é mentiroso. Se eu hoje passamos por algo, é porque o Senhor sabe, conhece a nossa capacidade. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude na caminhada, que nós possamos levar esse Evangelho independente de multidões ou não. O Evangelho está sendo pregado. O Evangelho está sendo levado, irmão Marcos, por intermédio da rede social, mas está indo. Se o inimigo quiser, o Evangelho vai. Se não quiser, o Evangelho vai do mesmo jeito. Glória a Deus, aleluia. Independente da situação, o Evangelho é pregado e é mostrado. E que o Senhor nos abençoe. Amém. Glória a Deus.